Olá, eu me chamo professora Camila Tavares e eu vou ficar responsável nesse semestre pela disciplina de avaliação nutricional aplicada. É uma disciplina voltada para a área clínica, né? Então, bastante utilizada nessa área da nutrição, para avaliar realmente, né, as condições nutricionais de cada paciente, né, em qualquer âmbito, em qualquer lugar que você esteja avaliando. Então, o objetivo a gente vai conhecer as ferramentas que a gente tem disponíveis aí para utilizar na nossa prática clínica, tá? Eu vou iniciar me apresentando com o meu primeiro dia de aula. Eu sou formada em nutrição aqui em Joinville, fez 5 anos, anteontem da minha formatura. Sempre atuei, desde que eu me formei, eu sempre atuei na área clínica, em consultório, em academias. Antes de eu me formar, eu fiz estágio um estágio extracurricular, né, em clínica, em consultório com nutricionista. E fiz estágio também no hospital da Unimed, daí numa área totalmente diferente, que foi a área de UAN, né, a área de unidades de alimentação e nutrição. Porém, foi minha única experiência em UAN. Depois que eu me formei, fiquei na área clínica. Como eu atuava em academias, eu optei por fazer pós-graduação em nutrição esportiva, que na época também foi o que abriu aqui em Joinville. Na época a gente só tinha pós-graduação em Curitiba, Florianópolis, ficava longe, né, tinha questão do deslocamento e tudo. Então, abriu nutrição esportiva, eu já trabalhava em academia, já tinha trabalhado como nutricionista esportiva, tinha interesse na área. Acabei fazendo essa pós-graduação e meio que já emendei o mestrado já logo no final da pós, eu já emendei o mestrado, então, em 2018, terminei em 2020, estudei também os efeitos do extrato de chá verde na recuperação muscular pós-exercício em adultos, então foi um trabalho voltado para a área de nutrição esportiva, porém, o meu trabalho hoje é voltado para o público de emagrecimento, algumas patologias da clínica, né, então, doença celíaca, emagrecimento, como eu já falei, diabetes, hipertensão arterial, então algumas coisas a gente acaba trabalhando, né, hipercolesterolemia. Então, o que eu posso compartilhar com vocês nessa disciplina é justamente essa parte clínica, né, por isso eu estou bem feliz de estar ministrando essa matéria para vocês esse semestre. Como vai funcionar a disciplina? Então, a gente vai ter, como vocês sabem, a faculdade trabalha num estilo de avaliação continuada, né? Então, todas as aulas têm alguma atividade, né? Valendo pontuação, então a gente está sempre construindo essa pontuação ao longo do semestre. Eu já trabalho na instituição desde o semestre passado, então eu posso afirmar que fazendo as atividades, todas as aulas fica mais tranquilo, né? Todas as aulas, no final da aula a gente faz atividade, entrega no mesmo dia e morre aquela atividade, e na próxima aula é uma nova atividade. Gosto de trabalhar dessa forma para facilitar também para vocês, para que vocês não tenham trabalho para levar para casa e para que já trabalhe a fixação do conteúdo no mesmo dia, né? Então, normalmente eu termino a aula ali umas 8h50, 9 horas, e depois disso eu dou o tempo para a realização das atividades, então, no momento da aula, tá? Se tudo correr bem, vamos fazer dessa forma. Pode acontecer de uma aula ou outra a gente se estender um pouco mais, ter outras atividades, e daí a gente
acabar tendo que combinar a entrega em uma outra data, mas isso vai ser combinado, vai ser analisado cada caso individualmente, tá? Então, se é uma atividade um pouco mais longa, se é uma atividade um pouco mais simples, enfim, vai depender muito do que é, né? E dos porquês que a gente não conseguiu finalizar naquela aula. Mas teremos sempre as atividades. Reforçar que as provas oficiais, nós temos 2 provas oficiais, além dessas atividades, todas as aulas, né? Então, a gente tem a avaliação do primeiro bimestre, que vai ser no dia 5/4, na nossa disciplina, que acontece todas as segundas-feiras, e a avaliação do segundo bimestre, que vai acontecer no dia 31 de maio, pelo calendário, né, que é uma segunda-feira também. Então, mas mais perto a gente reforça e você sabe conteúdo da primeira prova referente aos capítulos 1 e 2, né, as unidades 1 e 2, e da segunda prova 3 e 4. Se eventualmente alguém não puder comparecer na realização das provas, ao final do semestre tem uma data de prova de segunda chamada, porém essa prova daí será referente a todo o conteúdo do semestre. Eu ainda não consegui descobrir ali com a coordenação, né, acabei não indo atrás dessa informação, se esta disciplina é nível 1 ou nível 2. Porém, vocês sabem, né, vocês são terceira fase, vocês sabem que as disciplinas, todas as disciplinas têm as avaliações oficiais, têm as avaliações formativas, que são as pontuações das atividades que vocês vão fazendo ao longo do semestre. Temos também as atividades virtuais, né, então que vocês precisam fazer lá no AVA de vocês. As atividades transversais, então todas essas atividades compõem a nota final lá do semestre, né? Então, tudo isso precisa ser realizado ao longo do semestre para fechar a pontuação, para garantir a aprovação ou não, né, de cada um no final do semestre. Aqui. Então, eu trago hoje o plano de ensino da disciplina. Essa disciplina tem carga horária de 60 horas, ela é uma disciplina AMP, portanto, não temos livro, né, e sim o material criado pelo professor. Também, portanto, teremos pré-aula, né, então, que deve ser acessada antes da aula, que normalmente consiste num vídeo, um texto, um artigo científico. Eu gosto de deixar bastante artigo científico também, como pré-aula. E a aula e na pós-aula, normalmente é postado, então, a atividade, certo? O objetivo da disciplina é conhecer, então, essas ferramentas, né, de avaliação nutricional para você criar, né, ao longo da tua vida profissional, você vai acabar criando as tuas ferramentas para cada local de trabalho, para cada situação em que você se encontra, para cada tipo de público que você está atendendo, né? Mas aqui a gente precisa ter uma visão global, uma visão geral, todas as possibilidades, para que você consiga, né, saber todas as possibilidades que existem, todas possuem vantagens, desvantagens. Então, a gente precisa conhecer todas para daí avaliar o que vai ser mais adequado para cada caso, certo? Então, a gente trabalha a disciplina de avaliação nutricional aplicada, né, onde ela dá um enfoque para algumas situações específicas, como, por exemplo, a geriatria, né, os idosos, situações de
transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Então, como trabalhar cada um desses casos? Basicamente, a gente vai trabalhar as 4 unidades, né, como vocês já estão acostumados. A primeira trata-se de avaliação dietética. Então, os métodos de avaliação da dieta. Segundo, as recomendações nutricionais, né, então, a partir do conhecimento dessa avaliação dietética, como que a gente vai fazer as recomendações nutricionais, como que a gente vai estimar o gasto energético, quais as fórmulas existentes para isto. A gente vai trabalhar também lá na terceira unidade, a nutrição, então, na geriatria, né? Então, como é realizada a avaliação nutricional de idosos, exame físico, antropometria, composição corporal. A gente sabe que a gente é um ser que passa por diversas fases, né, da vida, e cada fase precisa ter uma avaliação nutricional específica. Não dá para eu tratar um idoso igual eu trato uma criança, igual eu trato um atleta, né? Então, precisamos diferenciar cada fase da vida, e por isso a gente precisa conhecer, então, as particularidades, né, de cada fase, qual o melhor método de avaliação em cada caso. Também temos a avaliação nutricional em situações especiais. Como já falado, então, questões de bulimia, anorexia, exames bioquímicos, enfim. Isso a gente vai trabalhar lá no capítulo de situações, na unidade, né, de situações especiais. Então, a gente procura trabalhar cada aula uma unidade dessas, né, uma sessão da unidade. Então, a programação é que cada aula a gente trabalhe um pouquinho. Quando couber, né, quando for o momento de aulas práticas, teremos aulas práticas, né, para entender na prática como é que funciona essa avaliação. Mas isso também vai ser avaliado, vai ser avisado vocês, né, com antecedência, quando precisar, né. Também veremos, de acordo com a Covid, de como ficar essa situação da pandemia, como que vamos fazer essa logística, né, para fazer as aulas práticas. E, quando necessário, também algum profissional que atua em alguma área específica vai ser convidado, vai ser trazido aqui na nossa aula para trazer a vivência dele, né? Falar um pouco mais da vivência, porque afinal eu trabalho hoje em clínica com público praticamente de adultos, né? Então, eu dificilmente atendo idosos, só em situações mais específicas, raramente atendo idosos. Então, aquelas pessoas que trabalham com esses públicos mais específicos, a gente vai tentar trazer, para poder trazer uma vivência um pouco melhor, falar um pouco mais da prática para vocês, né? Bom, então, dito isto, a gente vai dar início à nossa unidade 1, sessão 1, que trata de avaliação dietética. Então, né, primeiro, como que a gente faz a avaliação dos hábitos alimentares, né? Como que a gente vai descobrir, como que a gente vai mensurar o que o nosso cliente, o que o nosso paciente está consumindo, né? Do que ele está se alimentando. Então, a gente precisa saber que a investigação do consumo alimentar, ela faz parte da rotina dos nutricionistas, né? Então, isso é o nosso dia a dia, principalmente no consultório, no hospital também, na área hospitalar, e quem trabalha, por exemplo, em lar de idosos, enfim.
mas a gente precisa, né, para a gente investigar o consumo alimentar é o ponto de partida que a gente precisa para poder tomar as nossas condutas adequadas, né? Então, a gente precisa conhecer realmente os hábitos alimentares de cada indivíduo para isso. Então, a gente tem como mensuração, né, para poder mensurar o consumo alimentar, a gente tem a dieta habitual, né, então é para a gente descobrir o que habitualmente aquele paciente consome, do que habitualmente ele se alimenta. A dieta habitual, ela é a média do consumo sobre um período de tempo determinado, então, normalmente de meses até um ano, por exemplo, que costumeiramente é avaliado como a média de um número finito de dias em que o padrão de dieta é mantido. Então, você avalia durante um período grande, mas determinado de tempo, para você conseguir analisar o que habitualmente o teu paciente se alimenta, né? Então, o que é mais habitual na rotina dele? É comer, por exemplo, hambúrguer, batata frita, pizza, ou ele é mais do arroz, feijão? Na média dos dias, o que ele mais consome, né? Qual que é a dieta habitual dele? A gente sabe que, eventualmente, no final de semana, existe, né, alguma alteração ali nessa rotina, mas que não necessariamente reflete a dieta habitual desse paciente. Então, a gente vai verificar mais para frente que a gente tem algumas ferramentas que não refletem a dieta habitual, ela reflete aquele momento, ela é um recorte, né, de um dia, de 24 horas. Já a dieta habitual, ela reflete uma média de dias, né, então ela reflete um consumo mais, um padrão alimentar, né. Com isso, a gente consegue investigar a história alimentar ou dietética, né, a HA do paciente, que a gente chama, que consiste, então, numa extensa entrevista, então, uma entrevista longa com o paciente, com o objetivo de obter, então, esse padrão alimentar global de ingestão de vários meses ou anos. Ela consiste em 3 elementos principais, então, ela precisa ser baseada nessa entrevista detalhada sobre o padrão de alimentação. Precisa conter uma lista de alimentos cuja frequência e periodicidade do consumo alimentar é anotada. Então, o paciente vai anotar qual a frequência com que ele consome determinados alimentos, né? Com qual periodicidade, a cada quantos dias ele consome determinados alimentos, e também um registro alimentar de 3 dias. O que é um registro alimentar de 3 dias? É uma ferramenta bastante interessante, na qual o paciente anota em dias alternados todos os alimentos que ele consumiu ao longo do dia. O máximo de detalhes em quantidades, em tipo de preparação, tipos de alimentos. Daí ele pega 2 dias aleatórios da semana, então, por exemplo, uma terça e uma quinta, e um dia do final de semana, então, ou sábado, ou domingo, e anota tudo que ele consumiu. Com isso, o nutricionista consegue ter uma visão geral de como é uma semana desse paciente, né? Ele consegue mensurar melhor como que é a alimentação habitual, né, desse paciente. Então, a gente não é recomendável 2 dias seguidos, porque pode acontecer, né, de você acabar repetindo o padrão nesses 2 dias, porque sobrou comida, né, então não necessariamente você come todos os dias as mesmas coisas, mas se você anotar em 2 dias seguidos, você vai acabar provavelmente tendo os mesmos alimentos. E um dia do final de semana também para verificar se a variação é muito grande, né? Se a variação do final de semana, dos dias de semana para o final de semana,
sofre alguma alteração muito grande. Também não pode ser os 2 dias do final de semana, porque pode ser que sejam 2 dias totalmente atípicos, né? E daí você não tem um reflexo de como é na maior parte do tempo nos outros 5 dias da semana, por exemplo. Vantagens disso, né, dessa ferramenta, ela permite a avaliação da ingestão habitual de todos os nutrientes, então consegue verificar, né, como é que está o consumo de proteínas, como é que está o consumo de carboidrato, como é que está o consumo de lipídios, de vitaminas, né, de fibras, enfim. Não sofre a influência das variações sazonais da dieta, então a gente sabe que existem muitas, a gente acaba variando, né, a nossa alimentação, então ao longo dos dias, como a gente comentou, final de semana é diferente de dia de semana, de uma forma geral, às vezes tem épocas de festas, de fim de ano, é outro tipo de alimentação. No frio, a gente sabe que a gente tem preferência por alguns tipos de alimentos e no verão por outros. Então, tudo isso se modifica ao longo dos dias, mas com essa história alimentar, com essa entrevista mais detalhada, consegue-se obter mais informações, né? Você consegue usar várias ferramentas para obter o máximo de informações possíveis e consegue ter uma visão melhor de como que é realmente essa variação. Não altera as dietas habituais, né? Então, você apenas anota, né, o que está consumindo e vai fazer isso de forma alternada, então não vai fazer isso em dias seguidos, então não vai alternar, não vai alterar a tua dieta habitual. Como desvantagens, ela precisa que o nutricionista esteja bem treinado, né? Saiba como abordar, como explicar para o cliente como que deve ser feito, né? Essa questão do registro. Então, precisa o nutricionista ensinar para o paciente como que deve ser feito. Porém, depende muito da memória do indivíduo, né? Então, o indivíduo tem que lembrar dos alimentos, da frequência com que consome esses alimentos. Então, isso tudo é muito importante. O tempo necessário para obter os dados é maior que os outros métodos, então, né, como foi falado, é uma entrevista extensa, então é demorado. E então demanda tempo, então claro que não é num consultório, numa consulta normal que você vai conseguir aplicar esse método. Por exemplo, a gente tem que levar em consideração que muitos nutricionistas atendem convênios, né? Atendem plano de saúde, a consulta de um plano de saúde acaba pagando pouco o valor da hora do profissional, então muitas vezes o profissional acaba atendendo mais pacientes por hora, né? A consulta acaba tendo que demorar menos, né? Ser mais rápida, mais sucinta. Muitas vezes não é possível aplicar esse tipo de questionário. Mesmo numa consulta particular, normalmente a cada hora, né? Uma consulta. Então, para aplicar esse tipo de ferramenta, precisa de mais tempo, talvez uma consulta aí de 1h30, 2 horas, né? Então, precisa ser destinado um tempo maior para a utilização, tá? Mas isso vai de cada profissional, o profissional pode optar por avaliar, viu a necessidade do paciente, né, acha que é necessário aplicar essa ferramenta com o paciente, deixa para aplicar no retorno, deixa para aplicar em uma outra ocasião, já deixa um tempo maior para aplicação desse método. Então, assim, varia muito, né, da conduta de cada profissional e da necessidade de cada cliente de realmente fazer essa investigação maior, tá? Porque muitos pacientes também não lembram do que come, não prestam muita atenção, não sabe te relatar com muita facilidade, com muitos detalhes.
Então, muitas vezes é complicado mesmo de avaliar e muitas vezes acaba precisando utilizar esse tipo de ferramenta. Estudos também, né? Estudos científicos também se utiliza esse tipo de ferramenta, enfim. A dieta atual se refere ao consumo de alimentos no período atual, como o próprio nome já diz. Então, geralmente ela é obtida pela avaliação de um ou poucos dias de consumo. Então, por exemplo, eu vou anotar hoje o que eu consumi hoje, né? Ou nas últimas 24 horas. Então, isso é uma dieta atual, é o que eu estou consumindo agora, mas que não necessariamente reflete a minha dieta habitual, né? A minha dieta não reflete o que eu consumo, às vezes os alimentos que eu consumi hoje, nas últimas 24 horas, não refletem o meu consumo habitual, a maior parte dos meus dias. É preciso considerar a dificuldade em estimar a dieta com acurácia e precisão, porque a dieta é muito variável, né? Dificilmente a pessoa consome exatamente as mesmas coisas, as mesmas quantidades todos os dias. A gente sabe que existem pessoas que sim, né? Normalmente, principalmente na área da nutrição esportiva, os bodybuilders da vida, eles têm as suas carnes preferidas, os seus carboidratos preferidos, eles costumam fazer as marmitas lá para a semana inteira, acabam consumindo vários dias os mesmos alimentos, já tudo pesadinho, certinho. Mas sempre acaba tendo algum tipo de variação. A gente sabe que tem, né? Então, um dia tá com vontade de comer um docinho aqui, um docinho ali, um dia não deu tempo de fazer a alimentação que gostaria, que precisava, acabou comendo alguma outra coisa. Então, é bem difícil de estimar a dieta, é bem difícil de estimar quantidades. O paciente muitas vezes tem dificuldade de relatar quanto, né, qual quantidade ele come, o que ele come exatamente. Muitos, às vezes, o meu almoço eu compro uma marmita, né? Aí a marmita chega prontinha lá no trabalho dele, ele não tem noção de quantas colheres de arroz, ele até sabe quanto pesa a marmita inteira, mas ele não tem noção de quantas colheres de arroz tem ali dentro, quantos gramas de carne, quanto de feijão. Ele sabe o que tem, mas ele não sabe exatamente mensurar quanto tem. Muitas vezes isso pode acabar ficando subestimado, né? Não consegue mensurar exatamente o quanto, né? O quanto ele se alimenta daquele tipo de alimento. Muitas vezes o paciente pode acabar ficando constrangido em falar o que come realmente e acabar falando menos para não ficar com vergonha na frente do profissional. Então, é muito importante que o profissional faça cara de paisagem mesmo, sabe? O paciente fala, o profissional não expressa reação alguma, né? É muito importante isso. Então, não falar, nossa, tudo isso, ou nossa, só isso. Sempre deixar o paciente falar, sempre nunca induzir respostas, né? Sempre deixar aberto ao paciente falar, se comunicar. Eu tenho colegas nutricionistas que preferem, dependendo da mesa que tem no consultório, colocar o computador de lado e na hora que o paciente está relatando o que está consumindo, não olhar para o rosto do paciente, justamente para não interferir, não induzir resposta, né? Então, somente anotar e o paciente não vê as expressões faciais que o nutricionista faz. Digo que isso é algo bem difícil, tá? A gente várias vezes acaba se pegando, reagindo ao que o paciente fala, a gente acaba demonstrando e tentando induzir a resposta. Aqui é igual de manhã, é a mesma xícara de café.
você coloca café com açúcar também, né? Você acaba induzindo muitas respostas que não deveria, né? É bem difícil mesmo, então tem que tomar bastante cuidado e a gente tem que estar sempre se policiando. E eu acho que se a gente filmasse, se tivesse uma câmera para filmar, a gente veria que a gente poderia melhorar muito mais, né? A variabilidade diária da dieta depende da variação real dos alimentos consumidos pelos indivíduos, devido, então, à diversificação, à heterogeneidade, à flutuação da alimentação no dia a dia. Então, é aquela coisa, né? A gente enjoa de comer exatamente as mesmas coisas todos os dias, né? E também a gente sabe que, como nutricionistas, a gente sabe que o ideal é variar os nutrientes, consumir realmente alimentos diferentes para não ter falta, né? Não ter carência de nada e excesso de nada. Então, a gente acaba orientando mesmo que a alimentação seja o mais variada possível. E a gente sabe que, em geral, de modo geral, para não enjoar e por questões até mesmo financeiras, as pessoas variam muito as dietas, né? Então, um dia acaba consome carne, outro dia frango, outro dia peixe, outro dia ovos, um dia macarrão, outro dia arroz, outro dia batata, às vezes tudo isso junto, mas acaba variando. Então, justamente por conta desses 3 tópicos que a gente vai falar agora na sequência, né? Porque os indivíduos apresentam características intrínsecas, então tem suas preferências alimentares, tem seus alimentos preferidos, tem seus hábitos, né? Então, tem gente que não consegue não comer farofa todos os dias, tem gente que não consegue não comer pão todos os dias, mas varia o que vai dentro do pão. Enfim, as escolhas também, né? Então, tudo isso são características que geram variedades, né, variações nas dietas e que também acabam refletindo na dieta habitual, né, dos pacientes, acabam criando a dieta habitual do paciente. Então, ele não come pão francês todos os dias, mas ele come pão francês a maior parte dos dias. Ele pode não comer arroz e feijão todos os dias, mas ele come na maior parte dos dias. Então, varia muito, né, de uma pessoa para outra. Então, temos as variações intrapessoais e interpessoais, que a gente vai falar exatamente disso agora. Então, a variabilidade da ingestão diária de um indivíduo é chamada de variação intrapessoal. Então, é a variação entre uma pessoa, ou melhor, entre eu e eu mesma, né? Então, o que eu consumi hoje é diferente do que eu vou consumir amanhã, que foi diferente do que eu consumi ontem. Então, as variações que eu mesma acabo criando na minha dieta pelas minhas preferências, pelos meus hábitos, pelas minhas condições financeiras, pela minha rotina corrida. E as variações, então, interpessoais são aquelas variações de uma pessoa para outra, né? Então, eu tenho um hábito alimentar diferente de você, tenho um hábito alimentar diferente do meu pai, do meu esposo, do meu filho, então é diferente. E essa variabilidade, então, é que acaba criando novamente, né? Criando os hábitos aí, a dieta habitual aí de cada um, né? Pode existir fatores, né, que podem influenciar essa variabilidade são o sexo, então os homens têm uma preferência em geral, né, de uma maneira geral, os homens têm preferência, por exemplo, por carnes, as mulheres, de maneira geral, têm preferências por doces, a faixa etária, então crianças têm um hábito alimentar diferente de adultos, idosos também têm uma
uma preferência alimentar diferente de adultos, né? Tem preferência por alimentos que sejam de mais fácil digestão, de fácil mastigação, que não exijam tanto, enfim. A renda também, né? Então, claro, quem tem uma condição financeira melhor vai consumir determinados alimentos que quem tem uma condição financeira menos favorável vai consumir menos, né? Então, por exemplo, provavelmente aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor vai consumir carnes todos os dias, vai ter cortes mais nobres de carnes. Aquele que tem uma condição financeira mais baixa consome mais ovos, mais fígado, salsicha, embutidos de maneira geral, por serem mais baratos. Enfim, não necessariamente só essas pessoas, porque justamente existem, né, os hábitos pessoais de cada um, né? Então, pode ser que aquele que tem uma condição financeira melhor também goste muito dos embutidos, também use isso muitas vezes por ser mais prático, ou por gostar, por ser viciado nesse tipo de alimento. Mas a renda influencia bastante, né? Principalmente na frequência com que são consumidos alguns alimentos. Então, obter de uma forma acurada e precisa a ingestão habitual de alimentos não é nada fácil, porque pode ocorrer, então, a subestimação da ingestão alimentar. Então, é muito fácil a gente subestimar, né? A gente jogar para menos o que está consumindo, principalmente quando a gente está relatando para uma outra pessoa o que a gente consome, justamente por causa disso, né? O medo de ser julgado, principalmente a nutricionista na sua frente, te perguntando: nossa, ele vai me julgar, né? Se eu disser que eu como isso todos os dias, se eu disser que eu como essa quantidade, eu vou falar um pouquinho menos agora, porque eu acho que... Porque muitas vezes a pessoa nem ela mesma tem noção, né, do quanto ela se alimenta, ou da frequência que ela alimenta. Então, quando você começa a questionar, ela começa a perceber: nossa, mas eu como isso, nossa, mas eu como bastante, né? Então, ela mesma começa a se por isso, vou dizer que eu como menos, senão eu vou ficar com vergonha, né? Senão ela vai me julgar e tal. Ou ela vai querer cortar tudo de mim, né? Porque a pessoa acaba ficando com medo, né? De a nutricionista cortar tudo achando que ele come demais, aquele alimento, enfim. Então, é algo bem difícil e normalmente a ingestão acaba ficando subestimada. Por isso que é importante, né, usar um único método de avaliação, né? Então, a gente tem vários métodos e a gente deve variar entre eles também para poder obter o máximo de informações possível. Fatores que podem influenciar de maneira significativa a obtenção do consumo habitual de alimentos. Então, essa mensuração, né, do consumo alimentar do meu paciente. Então, a variação intrapessoal, porque dependendo do método, se eu estou utilizando um recordatório 24 horas, eu vou obter as informações das últimas 24 horas, mas eu não vou conseguir obter a variação dele mesmo, né? O que ele consome nos outros dias, se ele realmente varia a alimentação, se ele come todos os dias a mesma coisa. O número de dias de avaliação, então, se eu fizer um registro alimentar, por exemplo, de 3 dias, eu vou ter uma noção maior, né? Eu vou conseguir verificar 2 dias da semana dele, mais um dia do final de semana. Porém, se eu avaliar somente um dia, eu vou ter o recorte daquele dia, né? Então, isso influencia a obtenção desse consumo habitual. E o tipo de instrumento utilizado. Então, a gente vai ver agora, na sequência ali, os instrumentos e vai ver as vantagens e desvantagens de cada um e vai ver como a gente precisa justamente usar mais de um para poder obter o máximo de informações possível, senão fica difícil mesmo de conseguir esse consumo habitual. É importante
pensar que a ingestão alimentar observada em curto período de tempo não reflete a ingestão habitual, né? Então, como a gente falou, pegar um dia só, 2 dias, não quer dizer que é sempre assim, que na maioria dos dias é daquela forma. Isso pode subestimar ou superestimar. É mais comum subestimar, mas também pode estar superestimado. Tenho na prática clínica pacientes que, por exemplo, eles subestimam o consumo de proteína, de carboidrato e superestimam proteína. Então, na verdade, eles estão consumindo menos proteína do que eles acham e mais carboidrato do que eles acham. Então, muitas vezes acaba engordando, acaba não obtendo o objetivo que gostaria, porque subestima um alimento, superestima outro e não chega no objetivo, né? Então, é muito importante obter o máximo de detalhes, o mais real possível. Existe um método também de pesagem, né? Onde você pesa todos os alimentos que você consumiu ao longo do teu dia. É um método bastante trabalhoso, precisa uma pessoa treinada junto, né? Normalmente é utilizado em estudos onde a pessoa tem o acompanhamento de um estudante de nutrição, de um nutricionista, de alguém que está desenvolvendo a pesquisa, né, de um pesquisador. Essa pessoa fica do lado o tempo inteiro, né, pesando todas as refeições, para que, auxiliando nessa pesagem, para que ao levar para o nutricionista esses resultados, consiga, né, ter uma informação bem detalhada de quanto foi ingerido naquele dia de cada alimento. Então, já é o método mais preciso que a gente tem, porém é o método mais trabalhoso e que acaba sendo dificultoso mesmo, então acaba não tendo muita adesão. A escolha do instrumento de estimação da dieta habitual deve ser criteriosa para que os dados sejam reproduzidos com confiança. Então, claro, vai depender muito do qual é o teu objetivo com aquelas informações, né? Você quer saber as quantidades, quer saber tudo certinho, quer mensurar o que a pessoa está ingerindo para poder fazer uma dieta, você está querendo saber para fazer uma pesquisa, você quer saber somente a frequência com que a pessoa consome aqueles alimentos, enfim, o que você quer, né? Então, depende muito, a escolha desse instrumento depende principalmente do teu objetivo. Para poder escolher o instrumento adequado, precisa ter um objetivo para saber qual ferramenta é mais adequada para cada caso. Instrumentos comumente utilizados na prática para avaliar o consumo alimentar. Então, a gente tem os registros alimentares, que são essa anotação aí detalhada de todos os alimentos consumidos. 3 dias, né? Então, 2 dias do final de semana, 2 dias da semana e 1 do final de semana. Existe o de 5 dias também, que daí é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque aí são 5 dias anotando, mas é uma ferramenta também. Os recordatórios, né, de 24 horas, então você pega a partir daquele momento que você consumiu nas últimas 24 horas, mas que reflete um recorte, né, da alimentação. Por exemplo, hoje, que é segunda-feira, você faria um recordatório, né, voltando para o domingo, que normalmente, por ser um dia de final de semana, é um dia mais atípico, né, alimentação mais diferente. Então, normalmente você come alimentos que você não consome todos os dias, então você não consegue ter um reflexo adequado, né, de como é a alimentação daquela pessoa. E os questionários de frequência alimentar, né, que eles abordam a frequência com que são consumidos determinados alimentos, porém eles são listas de alimentos já pré-estabelecidos e você não consegue ter todos os alimentos na sua lista, então não necessariamente você consegue ter um bom reflexo também de como é o consumo alimentar daquele indivíduo, né? Então, as medidas mais acuradas são as obtidas pelo registro alimentar diário, né,
anotar tudo o que se come, as quantidades diariamente, e o recordatório de 24 horas. Por mais que o 24 horas reflita apenas um recorte, mas ele é recente, né? Então, o paciente costuma lembrar mais facilmente o que consumiu nas últimas 24 horas, mas também, por outro lado, também dificulta, justamente porque necessita da memória do paciente. Esses métodos, além de se basearem na memória recente dos indivíduos, têm as respostas abertas, o que permite a obtenção de um quadro mais detalhado do consumo. Então, você deixa aberto, é a pessoa que vai te contar, a pessoa que vai te relatar o que está consumindo. De uma forma aberta, você não está, né, você não pode induzir nenhuma resposta, enfim. É possível minimizar o efeito da variação intrapessoal do consumo alimentar mediante a aplicação de, no mínimo, 3 recordatórios 24 horas, né? Então, talvez chamar a pessoa 3 vezes seguidas ali para te passar exatamente tudo o que ela consumiu nas últimas 24 horas. É muito importante saber que para o recordatório 24 horas, o profissional precisa ser bem treinado, não é deixar na mão do paciente, o paciente sentar lá sozinho e começar a anotar tudo que consumiu nas últimas 24 horas, né? Então, o profissional vai sentar na frente do paciente e vai perguntar qual foi a sua, né, nas últimas 24 horas, né? Agora são 20 horas, desde as 20 horas de ontem. Você consegue se recordar de todos os alimentos, todos os horários, né, que você consumiu os alimentos, consegue me relatar? Ah, sim. Então, partindo, né, desde as 20 horas de ontem, qual foi a sua primeira refeição? Ah, foi o jantar, né, da noite anterior. Certo. Quais alimentos, então, você ingeriu? Preciso das quantidades, né, e das preparações o mais detalhado possível. E a pessoa vai te relatando. Depois desse jantar, qual foi a sua próxima refeição? Né? Você não vai falar assim, ah, você jantou e aí o que você comeu hoje de manhã? Não. Numa dessas, pode ser que a pessoa ainda fez mais um lanche antes de dormir, ela acordou de madrugada e comeu mais alguma coisa, então você precisa deixar as respostas abertas. Não necessariamente a pessoa tomou café da manhã, e daí às vezes você induz a resposta, né, perguntando como é que foi o café da manhã dela, e ela fica sem graça, acaba respondendo que comeu alguma coisa, então precisa deixar aberto. A partir de um grande número de dias de avaliação, incluindo dias atípicos, como feriados e finais de semana, os valores de ingestão observados se assemelham aos valores de ingestão habituais. Então, quanto mais dias você consegue obter essas informações, mais detalhado e mais próximo da ingestão habitual você consegue chegar. QFA, questionário de frequência alimentar. Raramente ele tem acurácia suficiente para avaliar a adequação da ingestão de nutrientes, tanto em indivíduos quanto em grupos. Por quê? Porque esse método tem suas características próprias, né? Então, os alimentos, eles são apresentados numa listagem pré-estabelecida, então você já tem a lista dos alimentos que você quer perguntar, a frequência com que a pessoa consome esses alimentos. Então, por exemplo, a tua lista tem ali arroz, feijão, carne vermelha, sorvete, e a pessoa vai responder com que frequência que ele consome esses alimentos, se é diariamente, 2 vezes por semana, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, enfim. A pessoa vai assinalar para você, vai falar para você qual é essa frequência com que ele consome esses alimentos. Porém, essa tabela, essa lista já é pré-estabelecida. Então, você já tem os alimentos, porque numa dessas ele consome, por exemplo, carne vermelha, mas varia os tipos das carnes, né? Ele não consegue, com essa listagem pré-estabelecida, ele não consegue especificar quais os tipos de carne que ele consome.
qual tipo de arroz, pode ser que ele consuma diariamente arroz, mas um dia o integral, outro dia o branco, ele intercala, e a gente não consegue mensurar exatamente, né? Ou ele consome todos os dias, mas ele consome uma quantidade pequena, que não teria problema, né? Que, enfim, que não traria prejuízos para a saúde. Então, você não consegue ter quantidades ali. Mesma coisa em relação à frequência, porque às vezes a pessoa... Você tem ali as frequências pré-estabelecidas, diário, semanal, mensal, raro. Não chega a ser diário, mas também não é semanal, ele consome umas 3, 4 vezes por semana. Então, você muitas vezes não tem nada nesse intervalo para poder assinalar. Não contempla todos os alimentos disponíveis para o consumo, então, né, por conta dessa listagem pré-estabelecida, utiliza medidas padronizadas, então, como eu falei, medida de frequência padronizada. Muitas vezes, alimentos diversos são agregados em um mesmo item. Então, por exemplo, sucos. A pessoa pode dizer que consome suco todo dia, mas que tipo de suco? É suco de pacotinho, é suco de caixinha, é suco natural? Como é que é? Né? A mesma coisa o arroz, né? Como eu falei, existem vários tipos de arroz, integral, 7 grãos, arbóreo, negro, enfim, vermelho. E aí você não consegue saber, né, qual tipo de arroz que ela consome todos os dias. Então, fica difícil, né? Muitas vezes você julga sem saber exatamente, né, quais são os alimentos. Então, ele não te dá muitos detalhes. Mas ele é muito utilizado em estudos. Por exemplo, você quer focar no estudo de descobrir qual a frequência alimentar que determinada população, que os alunos de nutrição da Anhanguera consomem alimentos industrializados, você consegue colocar ali quais alimentos você quer, né? Quero colocar fugiu o nome. Nuggets, quero colocar salsicha, quero colocar suco de pacotinho, quero colocar... Enfim, esses alimentos, e daí você vê a frequência, né, com que são consumidos esses alimentos daquela população. O tempo de aplicação deve ser adotado como critério de aplicação dos QFAs. Por quê? Se o teu QFA é muito extenso, tem muitos alimentos na tua lista, ele vai demorar mais para ser aplicado e analisado. Isso também pode interferir na resposta, né? Compromete a confiabilidade das informações coletadas e analisadas. Por quê? Porque a pessoa vai se cansar, uma hora ele vai cansar de responder aquilo e vai responder qualquer coisa, não vai nem pensar muito, vai pegar e vai responder qualquer coisa para se livrar logo, né? Principalmente se ele está participando de uma pesquisa que ele não está muito interessado, enfim, ele acaba falando qualquer coisa sem prestar muita atenção. Por exemplo, no máximo que deve ter 277 itens, mais que isso já fica muita coisa. 277 eu particularmente já acho bastante coisa. Então, evitar de ter esses questionários muito extensos, tá? Recomenda-se que a divisão dos grupos de alimentos de um QFA seja realizada em consonância com o objetivo do estudo, a hipótese e as características funcionais dos alimentos, né? Então, para poder colocar os alimentos do grupo das frutas, grupo das carnes, grupo das gorduras, você precisa saber qual o objetivo do teu estudo, o que você está querendo coletar de informação, para daí sim escolher os alimentos e dividir ele nesses grupos, certo? Bom, o registro alimentar diário é considerado, então, o melhor método para estimar o padrão alimentar. Ele não se baseia na memória do indivíduo, então a pessoa ela vai anotar, né, a cada momento, a cada refeição que ela está consumindo, então ele não precisa da memória lá de 24 horas atrás, porque 24 horas, por mais que seja um tempo curto, muitas vezes acaba passando alguns alimentos que a pessoa esqueceu que consumiu ali, principalmente porque hoje em dia a gente come nem prestando muita atenção, né? Come olhando para o celular, para a televisão e mal presta atenção no que está realmente se alimentando. Hoje, muitos softwares que o nutricionista utiliza no consultório para fazer a sua anamnese, fazer toda a consulta, já contém espaço
né, normalmente vai um aplicativo no celular do paciente, que o paciente consegue ir fazendo esse registro, ele consegue mandar foto do que está se alimentando para o nutricionista, ou consegue ir dando um okzinho ali do lado no que ele já consumiu da dieta. Então, é uma forma também de ter um registro alimentar diário, né? O objetivo principal do registro alimentar é obter informações, né, sobre o que foi consumido, o que é habitualmente consumido, mas esse tipo de ferramenta, depois da consulta, também é considerado, né, um diário, um registro alimentar diário. Critérios que devem ser adotados antes de aplicar um QFA. Necessário, então, que os alimentos contidos nesse QFA, nesse questionário de frequência alimentar, tenham um número suficiente para expressar o consumo de uma determinada população, né? Então, um número de alimentos suficiente, os alimentos também suficientes, né? De acordo com o objetivo, levando em consideração a forma de preparo e apresentação desse alimento. Por quê? Não basta eu saber que a pessoa consome frango todos os dias, mas de que forma que também que é preparado esse frango? Ele é frito, ele é assado, ele é grelhado, ele é cozido, tudo isso vai interferir em alguma coisa. Então, se eu quero correlacionar, por exemplo, consumo de alimentos de frituras, né, de alimentos fritos com a taxa de colesterol, né, indivíduos, aí para verificar se tem alguma correlação. Então, eu vou focar na preparação do frito. Não adianta a pessoa me dizer que ela consome frango todos os dias, se ela consome. Se eu não sei nem de que forma que ela consome esse frango, né? Se é cozido, se é grelhado. Então, muitas vezes não vai conseguir correlacionar. Você precisa saber a forma de preparação. Mesma coisa no consultório, né? Você precisa saber a forma ali de preparação para poder sugerir melhorias na alimentação do teu paciente. Porque se ele não consome frituras todos os dias, se aquele frango não é frito todos os dias, por que mudar esse hábito dele? Por que, né, influenciá-lo dessa forma? Então, você precisa ter os teus objetivos ali claros e, se for o caso, ter vários alimentos ali listados, né, de formas de preparo diferentes para conseguir descobrir qual que é a frequência com que ele consome aquele tipo de alimento. Bom, a gente vai dar um intervalo, então, de 15 minutos agora. Na volta, a gente continua a nossa aula e deixar a atividade aí pós-aula para vocês.
Bom, retomando então nossa aula de avaliação nutricional aplicada, a gente viu então, né, algumas aí vantagens e desvantagens desses métodos, dessas ferramentas de avaliação nutricional. Vamos dar continuidade, então, conhecer um pouco esse tipo de ferramenta, né? Então, para vocês visualizarem como é um recordatório 24 horas. Ideal deixar ele em aberto, né? Então, por exemplo, você deixa em branco, você preenche a refeição. Qual foi a sua primeira refeição, né, nas últimas 24 horas? Então, você anota, né, foi o jantar, né, que horas, em que local, então, se foi em casa, se foi no restaurante, ou até mesmo local. Dentro de casa, até é ideal colocar também qual local, né? Se foi na mesa, se foi no sofá, se foi em que local, para você ter uma noção de como que né? Do qual importância essa pessoa dá para a alimentação, se ela realmente come prestando atenção no alimento, ou se ela come distraída, vendo televisão, fazendo outras coisas. Então, é importante para analisar esse hábito alimentar mesmo, né? Aí anota os alimentos, de preferência com a preparação, né? Então, se é frito, se é grelhado, como é que foi feito, e as quantidades. Aí vai indo até as próximas refeições. Quando fica assim já pré-determinado, desde jejum, colação, almoço, não tem problema. Porém, tem que cuidar para não induzir a resposta, né? O que você consumiu no jejum, o que você consumiu no lanche ali da manhã, né? No almoço, enfim. Então tem que cuidar para não induzir, e até mesmo o paciente. Às vezes é você que está anotando, mas o paciente está olhando e acaba se sentindo na obrigação de responder algo, né? E às vezes ele nem consumiu nada. Então, eu particularmente prefiro deixar em aberto também as refeições e vai anotando conforme o que o paciente fala. Aqui é um outro modelo, né, de recordatório 24 horas. Mesma coisa, você coloca o horário da refeição, os alimentos, as quantidades, dá para colocar qual dia da semana que é, e os sentimentos, né? Muitas vezes é importante também perguntar, tá, mas você consumiu isso aqui, o que você sentiu? Eu senti raiva, eu estava muito ansiosa, eu estava, enfim, triste. Então, você consegue relacionar que tipos de alimentos a pessoa procura quando ela está triste, que tipo de alimento ela procura quando ela está ansiosa. Ela consumiu uma grande quantidade, mas ela estava, né, com o emocional dela ali um pouco abalado, um pouco diferente. Então, sabendo o sentimento, também consegue entender um pouco, né, o que levou a pessoa a consumir determinados alimentos, determinadas quantidades de alimentos naquele dia, enfim. Aqui o questionário de frequência alimentar, então um modelo, né, então notem que ele é separado por grupos, então o grupo ali das carnes e ovos. Aí, como já foi falado, observa esse modelo. Carne de boi, mas não fala que tipo de preparação, nem o tipo da carne de boi, se é um patinho, por exemplo, que é uma carne mais magra, se é uma costela, que é uma carne mais gordurosa. Frango, só tem frango, não fala se é frito, se é a milanesa, se é estrogonofe, enfim. Peixe fresco, peixe enlatado, carne suína, ovo e embutidos. Só que também, mesmo nos embutidos, ficaram agrupados tudo num alimento só, né? Muitas vezes a pessoa consome todos aqueles ali, ou não é aquele ali, né? Todos os dias é presunto e salsicha uma vez na semana. Então, acaba ficando agrupado tudo
num só, né? E daí ali outro grupo, óleos e gorduras, maionese, manteiga ou margarina, mas aí fica junto. A gente sabe que são dois alimentos totalmente diferentes, né? Um alimento totalmente industrializado, outro nem tanto. Então, por que tá junto, né? Porque se a pessoa come todos os dias, daí ela coloca que a frequência é diária, por exemplo. Mas aí você não sabe se é daquele que é totalmente industrializado ou se é desse que é totalmente, que é mais natural, né? Então há diferenças aí. Questão de frequência, nunca, depende do que é nunca para cada um, né? Nunca é, né? Tem pessoas que consomem numa frequência menor e colocariam como nunca, porque não tem outra opção para assinalar. Menos de uma vez por mês, 1 a 3 vezes por mês, 1 vez por semana, 2 a 4 vezes por semana, 1 vez por dia, 2 ou mais por dia. Então, também ficou poucas opções, né? 1 vez por semana, poderia ter quinzenal no meio dessa frequência, enfim, porque você não tem muito como saber, né? Se o consumo ele é 1 a 3 vezes por mês, mas são 3 vezes, 3 dias seguidos, ou 3 vezes mais espaçadas, né? Enfim. Então, complica um pouco. Aqui um outro modelo de questionário, ele reflete nos últimos 3 meses, né? Quantas vezes você consumiu este item alimentar nos últimos 3 meses. Então, por exemplo, ó, arroz branco, agrega e com legumes. Ele agrupou tudo num só, num único tipo ali, e a pessoa tem que assinalar se ela consome mais 2 vezes por dia ou mais, 1 vez ao dia, 2 a 4 vezes por semana, 1 vez por semana, 2 a 3 por mês, 1 no mês ou nunca. Aveia e farinha láctea. Aveia, uma fonte de fibras, um alimento funcional, rico em beta-glucana. Farinha láctea, um alimento rico em açúcar. São duas coisas bem diferentes, né? Então não dá para considerar. Se eu consumir aveia todos os dias, colocar como 2 vezes ao dia, né? 1 vez ao dia, é excelente. Agora, se eu consumo farinha láctea 2 vezes ao dia, não é excelente, né? Então a gente não consegue saber, né, qual desses dois, né, que ele consome. Então fica difícil. Farinha de mandioca e farofa. Farofa já tem mais gordura, normalmente tem um bacon, enfim. Milho verde, polenta, canjica, creme de milho. Totalmente diferente. Então, assim, é difícil realmente, mas claro, depende do objetivo, né? O que você está querendo com essas informações. E daí essa ainda inclui a questão das porções, né? Se consome 2 colheres de sopa, 4, 5, enfim. Então, esse questionário permite mensurar um pouco a quantidade também. Diário alimentar. No diário alimentar, o paciente registra tudo o que come ao longo dos seus dias. Isso permite para o próprio paciente ampliar a percepção sobre os seus hábitos alimentares, né? Isso é uma experiência que você pode fazer em casa. Você começa a anotar tudo que você está comendo ao longo do teu dia, você começa a se policiar mais, começa a verificar, nossa, como eu consumo, né, açúcar quase em todas as minhas refeições, eu nem imaginava que era tanto, pensava que era pouco, que era bem menos. Nossa, eu consumo refrigerante de 3 a 4 vezes por semana, eu achava que era só fim de semana, então você consegue ir verificando, nossa, eu não tô comendo nenhuma fruta, eu achava que eu comia, né, todos os dias uma fruta, mas nem é todos os dias. Esse dia que eu nem consumi nada, né, então você acaba percebendo melhor os teus próprios hábitos alimentares. Essa ferramenta também permite ao nutricionista obter mais informações sobre os hábitos alimentares do paciente. Então,
né, você consegue mensurar melhor do teu paciente a refeição habitual dele, né, o padrão alimentar habitual dele, porque ele contém um registro que não depende da memória e um registro diário, mais fidedigno, né, algo mais... Pode ter manipulação de dados? Pode, né, isto é um desvantagem, isso pode se tornar um viés, né, porque esse tipo de ferramenta a pessoa normalmente preenche em casa sozinha, né? Ela pode ocultar alguns elementos ou até mesmo esquecer de anotar e acabar passando? Pode. E depois que passou, já não lembra direito o que foi. Até anota, mas assim, anota pela metade. Tem esse viés? Tem. Mas, se bem orientado, bem lembrado, né? O nutricionista também pode usar aí hoje as tecnologias para lembrar a pessoa de preencher e consegue obter informações melhores. Vale lembrar que em consultório, muitos profissionais gostam de enviar antes mesmo da consulta, o paciente já levar preenchido para que esse tempo de consulta seja economizado também, né? Mas, claro, se tu está mandando para um paciente que tu nunca teve contato antes da consulta para ele preencher, talvez ele não esteja bem orientado, né? Não saiba exatamente, deixe informações faltantes, isso prejudique um pouco. Exemplo aqui de um diário alimentar, muito parecido com o templatezinho, com a carinha ali do recordatório 24 horas, né? Então, cada refeição vai colocar se tinha fome, se o que e quanto comeu, se teve a ver com a sua saciedade. Não necessariamente precisa ser exatamente esse modelo, pode ser outro, pode ser mais enxuto, mas normalmente se coloca a questão da emoção, né, que foi sentida naquele momento, mas depende também do tipo de nutricionista com qual abordagem você trabalha. Hoje eu trabalho com a nutrição esportiva, não trabalho tanto com nutrição comportamental, então, para mim, talvez não seria tão interessante, mas se eu estou trabalhando com paciente de emagrecimento, talvez seja. Então, depende muito também, né, da tua abordagem, da tua conduta profissional, se tu quer manter ou não é obrigatório manter, também não é obrigatório tirar, fica a critério de cada um, e na prática você vai vendo o que realmente funciona e quais informações você realmente precisa, você sabe o que fazer com aquelas informações, porque não adianta, como nutricionista, pegar muitas informações e não saber o que fazer com elas, né? Então, economiza tempo de consulta se não sabe exatamente para que vai utilizar, pula algumas partes para economizar tempo, né? E teu e do paciente. A partir daí dessas informações, utilização dessas ferramentas, o nutricionista consegue estimar as necessidades de energia, né? A ingestão energética do paciente, consegue verificar quanto o paciente ingere em termos de calorias, em termos de nutrientes, consegue obter um valor médio de ingestão que vem do consumo dos alimentos, consegue saber se o paciente está engordando porque está consumindo uma quantidade energética, um valor energético muito maior do que ele realmente precisa para se manter, do que o gasto energético basal dele, ou está consumindo, está subestimando, então não está conseguindo ganhar peso. Então, assim, é com base nessas informações todas que o nutricionista consegue. Então, assim, vou falar por minha prática profissional. Eu utilizo duas ferramentas na minha anamnese. Eu tenho o registro habitual, eu gosto de trabalhar, de perguntar para o meu paciente o que ele consome habitualmente nos dias dele. Normalmente ele fala mais coisas, né? Mais informações, ele traz mais variações da dieta dele. Então ele fala de manhã, ou eu como 2 ovos, ou eu como um copo de iogurte. Então ele traz mais isso. E trabalho com um questionário de frequência alimentar.
Porém, o questionário, nem em todas as consultas eu utilizo. Está ali na minha anamnese, se eu vejo que dá tempo eu utilizo, ou se eu vejo que o paciente, às vezes, sei lá, está muito obeso, está com os exames todos desregulados, mas ele fala para mim que consome alguns alimentos, assim, não fala nada de alimento ruim, industrializado. Aí eu parto para o questionário de frequência alimentar para tentar descobrir algumas informações, né? Então eu vou nesse questionário, pergunto alguns alimentos ali para ele, para verificar se ele realmente não consome nada, né, de produto embutido, nada de açúcar, nada de bebida industrializada açucarada, porque muitas vezes a pessoa, ela começa a relatar o que ela comeu nas últimas 24 horas, que é o que ela lembra, mas ela não conta, né, que ela bebe refrigerante quase todos os dias, enfim. Então, é importante mesmo, muitas vezes, utilizar mais de um método, mais de uma ferramenta dessas. Na avaliação da adequação da ingestão de energia, né, então, para verificar se realmente está adequado, não tem que se levar em consideração o peso corporal, né, então, saber se realmente, para saber se o paciente está consumindo, primeiro, você precisa, claro, para poder comparar, saber se o paciente está comendo muito ou pouco, né, está subestimado ou superestimado esse consumo, você precisa saber onde você quer chegar, né? Então, por exemplo, você precisa calcular qual que é a necessidade de energia, necessidade estimada de energia diária daquele paciente, né? Utilizar a predição do GET, lá do gasto energético total, fazer as continhas, a gente vai ver mais para frente nessa disciplina, vai calcular a necessidade energética diária daquele paciente e vai mensurar mais ou menos quanto ele precisaria para se manter, e você vai jogar daí também no teu software, vai calcular se ele está consumindo a mais do que ele precisaria, do que a continha lá que você fez, ou está consumindo a menos, né? O que pode ser melhorado? A partir dali você vai saber para onde partir, né? Então, você precisa também saber onde quer chegar para poder, talvez, reduzir a alimentação dele ou aumentar a refeição dele, dependendo do objetivo, claro, que ele tenha, né? Então, você precisa saber, e é dessa forma que você vai descobrir se está consumindo a mais ou a menos. E por isso precisa ser avaliado. O peso corporal, ele entra nessas fórmulas, né? Para cálculo de gasto de energia, para cálculo de necessidade estimada de energia, precisa saber o peso corporal, que é considerado um marcador biológico do equilíbrio entre a ingestão e o gasto calórico. Então, de uma maneira bem geral, a pessoa apresenta excesso de peso, sobrepeso, obesidade, quando ela está ingerindo mais calorias do que ela precisa, né? Esse balanço está superestimado, né? Você está ingerindo mais do que deveria. E ela normalmente apresenta baixo peso quando é o contrário, né? Quando está ingerindo menos do que precisava. Então, já era um saldo energético ali negativo, né? Tá precisando ingerir mais para poder ganhar peso. Para analisar a ingestão de macronutrientes, ou seja, os nutrientes que fornecem energia, é necessário estabelecer o valor de referência, né? Individual ou coletivo, dependendo do teu objetivo, né? Se tu está numa pesquisa, se tu está trabalhando. A gente tem que lembrar também dos trabalhos em grupos, por exemplo, nutricionistas que trabalham na saúde pública, que trabalham nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, trabalham muitas vezes com grupos, também elas vão trabalhar normalmente de forma coletiva e não individual, palestras, enfim. Tem umas formas de trabalhar coletivamente e individualmente no consultório, na clínica, né? Então, claro, cada um vai ter lá seus valores de referência, enfim. Né? Individualmente você vai verificar a população, se é idoso, se é adulto, você vai conseguir, talvez, mensurar de uma forma mais individual, né? Para isso são usadas as recomendações das DRIs. Então, as DRIs são tabelas, né?
com valores já pré-determinados ali de ideal de consumo, de mínimos de consumo e máximos de consumo dos nutrientes ali por dia. São um conjunto de 4 valores de referência. A gente vai verificar isso mais para frente também na disciplina, vai trabalhar um pouco a questão das tabelas das DRIs, que são os 4 valores de referência. Então, a AI, que é a ingestão adequada, a RDA, que é a ingestão ideal ali, né, gestão média, a EAR, que é a recomendação para 50% da população, e a UL, né, que é o limite superior tolerável, tanto de o máximo daquele nutriente que pode ser consumido todos os dias, sem gerar efeitos colaterais, né. Então, são esses 4 valores de referência que compõem as DRIs, que é a ingestão diária recomendada, traduzido do inglês, e que corresponde à estimativa quantitativa de ingestão de nutrientes estabelecidas para ser utilizada no planejamento e na avaliação das dietas, certo? Então, a gente tem que refletir, né, para finalizar. A gente vai refletir que a alimentação, ela é uma das práticas humanas mais importantes, não só por sua importância biológica, né? Então, não é só porque para se manter, né? Porque a gente precisa dos nutrientes para viver, mas que o padrão alimentar ele é determinado pelo ambiente familiar. Então, como que é esta família, quais os hábitos alimentares, se eles sentam na mesa todos os dias para se alimentar, se eles comem fora todos os dias, quais os hábitos alimentares passados de geração em geração, os hábitos culturais. Então, a gente tem que ter essa ideia de que aqui em Santa Catarina a gente tem alguns hábitos alimentares diferentes daqueles lá do Nordeste do país, assim como em outros lugares do mundo também vão ter outras diferenças maiores ainda. Os fatores socioeconômicos, né? Então, qual que é a condição financeira, social para comprar determinados alimentos, né? Então, o quanto isso influencia nos hábitos alimentares da população, questões políticas, questões psicológicas, né? Então, a gente, mulher que está de TPM, tende a ter um tipo de alimentação, pessoas ansiosas tendem a buscar carboidratos, alimentos mais confortantes para tentar amenizar essa ansiedade, né? Fazer lá toda a liberação de serotonina para amenizar a sua ansiedade. Então, ela busca por alimentos que sejam capazes de melhorar um pouco seu humor, né? Digamos assim, de uma maneira meio inconsciente. A presença de doenças também, né? Então, hoje a gente tem muitos intolerantes à lactose, muitos intolerantes a glúten, diabéticos, isso influencia no padrão alimentar também dessas pessoas. Tem a questão do vegetarianismo também, que a gente sabe que é muito presente, isso também influencia, né? Hoje está muito comum a questão do vegetarianismo, então, até mesmo dos movimentos, aí, segunda sem carne, enfim, então, modifica o padrão alimentar. A influência da propaganda, né? Então, o quanto o marketing é forte, e se eles colocarem na televisão que determinado alimento é saudável, a população muitas vezes acredita, muitos alimentos vendem essa ideia, que nem sempre é bem assim, né? A gente, como nutricionista, está aí para desmistificar algumas coisas. A gente sabe quantos alimentos falsos, né, falsamente saudáveis existem no mercado. E o senso comum, né, que é conhecimento empírico, né, da população. Então, é o que eles acham, é o que é passado, o que é conversado, é o que alguém fala no WhatsApp, no grupo ali da família, e que muitas vezes não tem nenhum fundamento científico, mas que influencia diretamente aí o padrão alimentar, né? Então, a gente precisa ver que
que o padrão alimentar é constituído de diversos fatores e a gente precisa entender, né, cada paciente e buscar entender o máximo possível do contexto ao qual ele está inserido, né? Por isso que nas nossas anamneses aí a gente precisa buscar o máximo de informações possível, não só do padrão alimentar, mas conhecer o ambiente de trabalho, saber como é que é a rotina, saber se o marido ajuda em casa, a esposa ajuda em casa, qual que é o hábito da família, saber qual a condição socioeconômica do paciente, saber se ele tem alguma doença, enfim, tudo isso. Antes da gente julgar, antes da gente querer tomar, né, alguma conduta nutricional aí com esse paciente. Não adianta prescrever coisas que ele não vai conseguir comprar, que ele não vai conseguir manter nesse padrão, por questões financeiras ou mesmo por questões culturais, né? Não adianta eu querer que meu paciente, sei lá, baiano, mora na praia, venha para cá e comece a consumir só os alimentos regionais, né, os alimentos mais regionais, passe a ter os nossos hábitos alimentares, pare de consumir pimenta, pare de consumir tudo que é apimentado, enfim, a gente, né, não coma frutos do mar, enfim, a gente precisa respeitar aí as diferenças culturais também. Bom, a aula de hoje, então, era isto. Foi deixado na pré-aula um artigo científico sobre os métodos de avaliação de consumo alimentar, né, de avaliação dietética. Vou mostrar para vocês agora aqui, vou tentar compartilhar após a aula para explicar como é que deve ser feita a atividade. Deixa só eu tentar aqui colocar no OneDrive após a aula de hoje para tentar compartilhar com vocês a atividade. Bom, acho que eu não vou conseguir compartilhar, pelo que eu me lembro de experiência do semestre passado, como não está em PDF, eu vou compartilhar então a minha tela. E para mostrar para vocês a atividade. Então, a atividade é a seguinte. Em duplas ou trios, né, pode ser com um colega, pode ser com alguém de casa, vai realizar um recordatório de 24 horas dessa outra pessoa e montar um QFA de até 30 alimentos, considerando que será utilizado como parte de uma consulta, né? Tá errado ali, vou arrumar ali antes de enviar para vocês. É individual, vale 30 pontos, então cada um vai fazer o seu. Um pode fazer o recordatório de 24 horas do outro, ou você faz de um familiar seu. Vai tentar aplicar o recordatório 24 horas, sem induzir resposta, sem induzir nada, né? Então, vai perguntar qual foi a tua primeira refeição, quais alimentos você consumiu, qual a quantidade, né? Vai perguntando, de preferência por refeição. Você pode anotar primeiro os alimentos e depois volta. Ó, foi arroz, foi feijão. Então, ontem, meio-dia, você consumiu arroz, feijão, carne e alface, é isso? Sim, isso. Qual a quantidade de arroz? 2 colheres. 2 colheres? 2 colheres de quê? Qual tipo de colher? Se a pessoa tiver dificuldade, aí você ajuda. A colher de sopa, colher de servir, colher de chá, enfim. Ah, de feijão, qual a quantidade?
E você vai perguntando sem induzir muitas respostas, né? Cada alimento, vai tentando repetir para a pessoa recordar mesmo, né? Com essa intenção de recordatório, da pessoa recordar o que ela consumiu. E o questionário de frequência alimentar, você vai montar, então, os alimentos, né, que você prefere colocar, até 30 alimentos, e a frequência você vai colocar conforme o que você achar melhor, né? Se quer colocar semanal, mensal, quinzenal, se quer colocar 1 ou 2 vezes por semana, vai depender do teu objetivo, né? O que você quer descobrir com aquilo, e pensando que vai ser uma ferramenta utilizada no teu consultório, certo? Então, o meu e-mail tá ali no início da aula, é camila.t.tavares. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês, para poderem ver o meu e-mail aqui. É camila.t.tavares@anhanguera.com. Vou enviar a atividade no meu e-mail para a gente poder pontuar, tá? Então, vale 300 pontos. E tá no AVA, então, o template ali da pós-aula, tá? Para vocês fazer. Qualquer dúvida, me procurem, me mandem e-mail, me questionem, tá ok? Esta foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, segunda-feira, 19h10.